Agora, o que acontece? Esses dados aqui de nada adianta se ele não for utilizado, né? E sabe quem é o cara que pode se utilizar desses dados aqui? Eu vou te falar quem é esse cara aqui. A gente geralmente vai ver esse cara como um cara que está na maioria das empresas. Por quê? Porque essa empresa aqui, as empresas hoje em dia, elas sempre precisam de um cara para fazer a análise de dados. Então, aqui quem vai ser o cara que vai fazer esse negócio aqui é o analista, né? Analista de dados. A gente vai falar desse cara aqui, ó, o analista de dados. O que o analista de dados faz? A gente já fala, mas como que ele vai fazer o trabalho dele, né? Ele é um analista de dados. Como que ele vai fazer o trabalho dele? Ele vai fazer o trabalho dele exatamente buscando as informações aqui que estão em algum repositório. Eu vou até tirar aqui, ó, e vou chamar isso aqui de DW, em algum repositório criado para engenheiro de dados. Então, ó, vem cá um analista de dados, e esse analista de dados, já eu dei o Ctrl+C ali, né? E o analista de dados, ele vai fazer a atividade dele bebendo aqui desse DW, tá bom? Então, ele está aqui nesse DW, aí ele vai buscar as informações que está aqui e vai fazer o trabalho dele. Aí, o que ele faz, né? Qual é o trabalho desse analista de dados? Como é que é as paradas aqui que ele faz? Ele busca insights para resolver os problemas de negócio, analisando bases de dados bem definidas. Eu dei esse nome de DW aqui exatamente para isso. Ó. Data Warehouse é exatamente um banco de dados, digamos assim, uma estrutura de armazenamento de dados, onde os dados já estão organizados para determinado fim. Então, imagina que esse analista de dados aqui, ele já tem uma atribuição bem direta. Ele já vai buscar aqui os dados que o engenheiro de dados disponibilizou para ele aqui. Esse cara vai buscar dados já, por exemplo, ele é um analista de dados da frente de risco de crédito. Então, ele vai ter um DW ali para ele fazer o trabalho onde ele vai ter um DW onde tem as informações de risco de crédito e informação, cara, entenda, tabelas, né? Vários bancos de dados de vários tipos de sistemas com os mais diversos fins que atendam ali a necessidade que foi pedida para ele, né? Cara, eu preciso aqui de informações para fazer análise de risco dos clientes, beleza? Análise de risco de crédito. Então, você tem um DW para isso, beleza. Aí você vai ter um bocado de tabela lá dentro para ele fazer o trabalho de análise de dados. Que trabalho? Ele vai trazer insights, vai resolver problema de negócio fazendo, sabe o quê? Lembra lá que a gente fez uma análise exploratória, fazendo perguntas e descobrindo formas de resolver o problema das empresas, tá? Gerando gráfico, relatório, fazendo elaboração de métrica. Aqui, ó, ele é o cara do KPI, moleque. Vai ter muito KPI aqui dentro. Sabe o que é o KPI? É aquele indicador, chave de indicador de, como é que é? Vixe, até esqueci. Indicador, chave de performance, né? Deixa eu ver aqui, KPI. Só para não falar besteira, né? KPI, indicador-chave de desempenho, indicador-chave de desempenho, né? Isso aqui auxilia na gestão, né? Então, o cara vai lá, ele vai ser o cara do BI, né? Ele vai ser o cara que vai criar um dashboard bonitinho lá, com alguns KPIs, mostrando lá, ó, o ROI tá assim, assim, assado, olha, as vendas estão caindo. Como que ele sabe? Ele criou lá um KPI, né? Criou lá alguns valores para criar o dashboard, né? Então, ele vai fazer esse tipo de trabalho. Ele vai precisar de quê? Vai precisar conhecer estatística, né? Porque ele vai precisar ali explicar, por exemplo, o comportamento de algumas variáveis. Então, ele está querendo, por exemplo, acompanhar as vendas, né? Ele vai fazer uma análise estatística ali, mostrar ali, por meio de algumas médias móveis ali, como é que está o acompanhamento ali das vendas e por aí vai, tá bom? Vai fazer consultas em banco de dados, como você viu aqui, ó, ele está fazendo consulta no DW aqui, ó, tá bom? Linguagem Python, analista de dados. Cara, já vi analista de dados que detona em Python também, tá bom? Detona em Python que eu falo, é claro, né? Sabe o suficiente para fazer análise de dados, tá bom? Dashboards, a gente já viu aqui, ó, o cara vai ser o cara do Power BI, vai fazer BI, né? Ele vai ser o cara que vai olhar os dados e aí ele tem aquela visão para trás mente, ele vai olhar para trás, né? Sistema de coleta de dados e outras estratégias que otimizem a eficiência e a qualidade estatística. Então, nós temos essa visão aqui do analista de dados, tá bom?